Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 625. Eu sou Rafael Arinelli, temos aqui comigo Marcelo Miranda. Olá, Rafael, boa noite, bom dia, boa tarde. Como está você? E aí, você viu que você se autoconvidou e cá está você. Pois é. Eu meio que disse, se precisar, chame aí. Muito bom. Não, é isso, tinha que estar aqui mesmo, Marcelo. Que bom ter você aqui. Você foi um dos que assistiu o filme muito antes dele estrear, né, Marcelão? É que eu moro em Curitiba, né? E aqui foi uma das cidades que teve as sessões de classificação do Oscar. Uhum. E aí eu vi na quinta-feira, né? Logo que ele estreou, não, né? Ele teve as primeiras exibições. Então foi uma boa. E depois eu falo disso depois. Tá bom. Nós temos aqui também a querida Carissa Vieira. Olá, tudo bom? E Muito aí, bom estar aqui de novo. É isso. É sempre um prazer estar aqui. E pra falar de Kleber, você tinha que estar aqui, né, cara? O selo de respeito, né? É isso, né? Tinha que estar aqui pra falar assim, não, ele representa bem, você que valida, cara, aqui. Olha isso. É lógico, é isso. Que demais, Cá, ter você aqui. Você também assistiu o filme antes, Cá? Eu assisti em Brasília, 2 dias depois da estreia lá da pré-estreia, né? Mas da primeira exibição aqui no Brasil, lá em Recife. Ah, legal. Jamais irei superar, inclusive, o fato de que chegou o convite pra exibição em Recife, assim, no meu e-mail, e eu fiz... vou comprar uma passagem aí, não tô podendo. Mas eu já tinha passagem pra Brasília, então tudo bem. Putz, é isso, olha só, que legal. Olha só, meus amigos, hoje estamos aqui, né, e o holofote está sobre O Agente Secreto, né, o mais novo e aclamado filme aí de Kleber Mendonça Filho, essa produção brasileira aí que já tá fazendo história, né, tendo conquistado o prêmio de melhor direção pro Kleber e melhor ator, né, pro Wagner Moura lá no Festival de Cannes, e é o representante do Brasil aí na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional, né? Mas o que esperar desse filme? O Kleber, ele nos transporta lá pro Recife de 1977, um período marcado aí pela ditadura militar e pela pirraça, né? E aqui nós conhecemos o Marcelo, vivido pelo Wagner Moura, um homem misterioso ali que retorna à sua terra natal com uma identidade falsa, fugindo de um passado que o assombra e determinado a resgatar o seu filho, né, para poder deixar o país. O filme nos mergulha justamente em uma recriação de uma época minuciosa, onde a violência social e a corrupção são banalizadas, desde a sequência inicial, né, que a gente vê lá um defunto, né, esticado em um posto de gasolina, fica claro que a tensão, né, está espreita ali, mas afinal do que Marcelo está fugindo? O perigo que vem do Estado opressor ou de interesses empresariais corruptos? E como a solidariedade de figuras como a adorável Dona Sebastiana se manifesta nesse cenário de medo e mistério, onde até lendas urbanas, né, como a perna cabeluda, ganham vida aqui. Então hoje eu, Marcelo, que é o nome real dele, tá? Vamos deixar claro aqui, ele é Marcelo como Marcelo, ele tá aqui, e a Carissa, nós vamos falar aqui sobre o Agente Secreto e vamos falar com spoiler, então por isso siga aqui por sua conta e risco, mas fica o convite para você se juntar a nós aqui para desvendar as camadas desse filme, que é um louvor aí à memória e à resistência do Brasil, e vamos também discutir um pouco, né, quem é o verdadeiro agente secreto e por que a sua história é tão crucial para entender o nosso país. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. É para completar? Pode ficar tranquilo, tá tudo em ordem aí. É para completar? Rapaz... É pra completar, mas... O que é aquilo ali? Isso foi... domingo. Um infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com a peixeira na mão. Aí Rivanildo, que é o menino que trabalha aqui à noite, pegou lá 12 e deu 2 TB. Uma na caixa dos peitos e outra na cara e não levantou mais. Esse é um meliante, mereceu. Pode ficar tranquilo, sou cliente e é bem atendido aqui. Não tem nada a ver com isso.
Chegava aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro de 2025 o filme O Agente Secreto, um filme que teve sessões antecipadas aí, né, entre 25 de outubro e 5 de novembro e tornou-se aí a maior abertura nacional do ano, com 340 mil espectadores nos primeiros dias. O filme, que é dirigido e roteirizado aí pelo Kleber Mendonça Filho, né, um dos principais nomes do cinema brasileiro contemporâneo. Entre seus principais trabalhos estão ali Bacurau, de 2019, né, que foi premiado em Cannes, foi um sucesso internacional. Tem também Aquários, de 2016, que foi indicado à Palma de Ouro. Tem O Som ao Redor, de 2012, né, que é um destaque nacional e internacional também. O Agente Secreto teve um orçamento total aí de cerca de 27 milhões de reais, viabilizados aí principalmente por fundos públicos e privados. E até agora arrecadou aproximadamente 8,12 milhões de reais nas bilheterias nacionais, apenas nessa semana de estreia que a gente está falando, né? O filme é um thriller político, né, ambientado no Brasil de 1977, onde o Marcelo, um professor especializado em tecnologia, retorna ao Recife, né, durante a ditadura militar, tentando fugir aí de um passado misterioso. Ao tentar recomeçar, ele descobre que está sendo espionado ali e se envolve em uma trama de tensão e paranoia com personagens complexos e cruéis nesse contexto aí de repressão e resistência política, né? Bom, na equipe técnica, nós temos como diretora de fotografia, né, a Evgenia Alexandrova, né, ela fez, por exemplo, Sem Coração, em 2023, e fez também o South Barbie, de 2022. Na montagem, nós temos o Eduardo Serrano e o Matheus Farias. O Eduardo Serrano trabalhou em Bacurau, de 2029, em Aquários, né, de 2016, e Divino Amor, também, de 2019. E o Matheus Farias já tinha também feito a montagem de Propriedade, de 2023, e Retratos Fantasmas, de 2023. A trilha sonora é do Matheus Alves. Matheus, que já tinha trabalhado com o Kleber em Bacurau, de 2019, né? Fez lá uma parceria com Tomás Alves Souza, e em Aquários ele também trabalhou fazendo ali as trilhas adicionais e uma curadoria ali, né, de trilhas clássicas. No filme, aqui no Agente Secreto, ele também utiliza músicas brasileiras marcantes, né, como Eu Não Sou um Cachorro Não, do Valdir Soriano, e faixas do histórico disco Pairebu também estão aqui no filme O Agente Secreto. Como figurinista, nós temos aqui a Clarissa Saraiva, né, que também tinha trabalhado com o Kleber lá em Aquários, como assistente de figurino. Aqui ela assume, né, o papel de figurinista mesmo, e em Sem Coração ela fez a supervisão também do figurino. Na direção de arte, nós temos o Thales Junqueira, que fez Aquários, de 2016, fez Bacurau em 2019, e O Agente Secreto, né, agora, com o Kleber. Então, um cara que está com ele há bastante tempo. E no elenco nós temos lá o Wagner Moura, né, como o Marcelo, talvez o principal nome, né, do filme, mas também contamos aí com a Maria Fernanda Cândido, que faz a Elsa, que é uma financiadora, né, de refugiados aí da ditadura. Temos o Gabriel Leone, que faz o Bob, um assassino de aluguel. A Alice Carvalho, né, que faz a Fátima, que é a esposa do Marcelo. O Tomás Aquino, né, que faz o Arlindo, um apoiador aí dos refugiados. Temos também o Carlos Francisco, que faz o Seu Alexandre, o pai da Fátima e o sogro do Marcelo, um baita ator. E temos também o Udo Kier, que faz o Hans, que é um judeu que é frequentemente ali confundido como um militar alemão. Além disso, a gente pode citar também a Ermila Guedes, né, que faz a Cláudia, que é um par romântico ali do Marcelo, e a maravilhosa Tânia Maria, que faz a Dona Sebastiana, uma dona ali de um condomínio, né, que hospeda perseguidos ali da ditadura militar. Bom, pra gente começar aqui, eu queria partir justamente do título do filme, que eu acho muito curioso, né? Porque o título, Agente Secreto, ele é frequentemente lido como uma metáfora, já que o Marcelo, né, o Wagner Moura, ele não é um espião no sentido tradicional, mas ele é um homem comum, um acadêmico ali que, enfim, está fugindo, né, de uma perseguição. E a trama, ela se passa justamente em 77, durante a ditadura militar, e ela não se concentra apenas nessa repressão do Estado, mas ela acaba expondo uma corrupção sistêmica, né, e uma violência das relações sociais ali que se manifestam, né, da menor
menor a maior instituição. Então, para a gente começar essa discussão sobre o agente secreto, eu queria saber de vocês o seguinte. A gente vê que o Kleber, ele utiliza, né, no filme uma estrutura de um thriller, né, para falar sobre essa paranoia e a fuga, né, no meio dessa situação da ditadura e tudo mais, mas o motor da perseguição do Marcelo se revela profundamente ligado aos interesses empresariais corruptos, né, e à elite social. Então eu queria saber, assim, como que vocês enxergam isso, de que maneira o Kleber Mendonça Filho consegue, ao focar, né, na banalidade, na naturalização aí da violência cotidiana, de que maneira que ele consegue construir esse retrato do Brasil dessa época que, na verdade, é um espelho incômodo das relações de poder que persistem até hoje, né? Como é que vocês veem essa estrutura que o Kleber constrói nesse filme? É curioso porque, apesar de eu achar que é uma relação, é um retrato um pouco diferente da ditadura, do que a gente está acostumado a ver, a gente vê muito filme de guerrilheiro, das pessoas no DOPS, né, sendo torturadas, ou, sei lá, indo assaltar banco para conseguir dinheiro para tentar lutar pelas questões políticas, sei lá, filme de pessoas refugiadas, né, exiladas, enfim, precisando fugir do regime porque estão ali, né, sendo perseguidas de fato pelo regime da ditadura. Uhum. Nesse caso, eu acho que é uma forma diferente de mostrar a coisa. Inclusive, eu acho que sair, né, e ir para o Nordeste sem ser alguém, como eu já vi em alguns filmes, alguém que é do Sudeste, que vai para o Nordeste se refugiar, assim, se esconder, né, dos militares. Eu acho que esse filme, ele mostra essa questão da ditadura por uma outra perspectiva, porque eu acho que, apesar dos interesses serem, digamos assim, pessoais, eles estão, para mim, diretamente ligados ao regime. Total, e o quanto aquela pessoa que tá ali atrás, né, do Marcelo, Armando, ela tá numa posição de poder que tem a ver diretamente com o regime militar. Então, eu acho que é um filme que não é sobre a ditadura, mas que tudo ali existe por causa da ditadura, sabe? E, inclusive, essa coisa, os desejos pessoais, a mulher do Marcelo que, enfim, desapareceu, para dizer o mínimo, ela peitou alguém que não gostou e, dentro daquela lógica, vamos eliminar. Ele está sendo perseguido pela mesma lógica. E eu acho que tudo no filme, a maneira como as mortes no carnaval, né? 70 mortes, 99 mortes, tá. Quantas dessas mortes, de fato, foram acidentes de carnaval e quantas foram o regime militar? Quantas... a história da perna cabeluda, que é, de fato, uma lenda que se tem lá na cidade, mas, assim, o quanto dentro daquela lógica do filme, aquilo ali está sendo colocado para encobrir crimes e perseguições relacionadas à ditadura. Eu acho que a gente pensa muito na ditadura através da lógica, de quem de fato foi torturado, e acho que tem que pensar mesmo, mas eu acho que existem outras. A ditadura, ela se deu de várias formas em vários lugares, e eu acho até, para mim é interessante pensar no filme que está mostrando a ditadura em outros lugares, sabe? Uhum. Especificamente ali, a gente tá vendo Recife, mas quem tem o direito também de contar as histórias? Exato. Sabe? A gente sempre fala da história e de os lugares, né? Assim, a história do Brasil, e o quanto, por exemplo, a história do Brasil, quem conta são as pessoas brancas, etc, etc. Mas aí quando a gente vai falar de determinadas épocas, a gente tem que pensar também quem tem esse direito. Uhum. E, geograficamente também, quem é que conta essas histórias, sabe? A partir de que olhar. Então, eu acho que a própria ditadura, ela se deu de formas variadas. Tinha gente vivendo aquilo ali todo dia, mas nunca foi um preso político, sabe? Uhum. Enfim, quantas foram essas pessoas que viraram só uma nota de rodapé no jornal?
Exato. Enfim. Eu acho esse um movimento genial, assim, sabe, do filme, porque eu não sei se você concorda com isso, Marcelão, mas o Kleber ele tira, né, o foco apenas do Estado opressor, realmente, né, e ele vai mostrar essa perseguição e a violência diretamente ligado com esses interesses empresariais corruptos, né, e da própria elite. E a gente tem um personagem que, apesar do título do filme ser o Agente Secreto, não é propriamente um 007 brasileiro, né? Sim, pois é. Eu acho que isso que a Carissa falou tá bem contemplado, assim. O filme, ele é movido por essa circulação misteriosa do Marcelo em vários núcleos. O Kleber sempre fala que é uma crônica do Recife, em 1977, e é também uma crônica ali, nem tão disfarçada, da opressão da ditadura, né? Retratos de presidente, falar baixinho, não revelar o que você está fazendo, qual o seu nome, para onde você está indo, ser achacado pela polícia por motivo nenhum. Quer dizer, é um constante estado de vigilância e de controle que nunca é dito explicitamente porque as pessoas não podiam dizer, né? Elas tinham que tomar muito cuidado com o que elas falavam, com quem elas falavam, né? Tem muito cochicho no filme, isso é muito interessante, né? Tô aqui pra te ajudar, leva isso daqui, aí o telefonema tem que ser em outro lugar porque o outro tá grampeado, né? É um filme na ditadura muito mais do que sobre a ditadura, o que eu acho isso muito... Uma escolha muito inteligente, né, do Kleber, né? Ele fazer um filme que transmite essa sensação de viver num estado em que você, na verdade, não tem liberdade nem de conversar abertamente sobre o que você sente, o que você vive, o que você passa. E o caso do Marcelo, ele tá ali inserido numa trama conspiratória que ele mesmo não sabe qual é, tanto quanto a gente não sabe qual é, ele vai descobrindo ao longo do filme, fora algumas lacunas, né, que a gente não tem acesso, e à medida que ele vai descobrindo, ele vai também, acho que, se dando conta da própria função dele dentro dessa engrenagem, né, que é um cara inocente, que só estava tentando fazer o trabalho dele, e de repente ele agora passa a fazer parte desse sistema totalitário, autoritário, ao qual ele, na verdade, nunca atentou contra. Justamente por não fazer isso, né, ou seja, ser autêntico, ser um cara profissional naquilo que ele faz, ele agora está respondendo a isso porque o Estado não quer esse tipo de pessoa, né, que ele representa. Assim. Então acho que o filme se articula de uma maneira muito, muito precisa na interação que esse personagem vai construindo com as figuras ao redor dele. Eu tô ameaçado de morte. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Inclusive você lembrou bem desse começo do filme, né? Porque a cena de abertura, ela é uma pílula, né? Que sintetiza todo o filme, assim, né? Porque a gente vê o Marcelo parando o Fusca amarelo, né, num posto de gasolina, tem um cadáver esticado no pátio, porque é carnaval e ninguém veio buscar, e quando a polícia chega, que inclusive o fretista fala, né, pô, finalmente chegou e tal, a polícia chega, eles ignoram completamente o cadáver, eles vão direto achacar ali o Marcelo, aí tá, né, essa sutileza que mostra essa genialidade do Kleber, né, porque ele mostra justamente essa naturalização perversa da violência, né, onde o corpo que tá ali estirado no chão é só mais um corpo, né, não é só a repressão do general lá de cima, é o guardinha da esquina mesmo, né, e aí isso é super perturbador, assim, realmente, porque um filme que se passa ali em 1977, mas ele funciona como um espelho e incômodo, né, nos lembrando realmente, assim, que pouca coisa mudou, né, até hoje, assim. O Kleber, na sessão que eu assisti o filme, né, pela primeira vez, ele comentou, né, como era um filme que era sobre o passado, com personagens do... Se passava, né, em 1977, mas era sobre os dias de hoje. E eu acho meio impressionante, assim, como de fato se relaciona com o que a gente vive. Mas eu acho que isso se dá porque a gente tem um problema seríssimo de memória. Sim. O nosso país tem um problema seríssimo de memória. E isso tá, inclusive, na maneira como a gente
registra as nossas coisas. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a forma como a Cinemateca pegou fogo, como os nossos filmes não são preservados, o nosso teatro, usando a arte, sabe? Só para pensar nisso, assim, se a gente para e olha para como o país lida com a arte, que, enfim, faz parte da nossa história, imagina em outros setores, sabe? Assim, quer dizer, não sei se imagina em outros setores, mas eu acho, assim, em tudo do nosso país a gente tem um problema de memória. E aí eu acho meio, sei lá, até é um sintoma de algo maior, sabe? Uhum. E eu acho que a própria ditadura tem a ver com o quanto a gente tem dificuldade de manter a nossa memória, porque e quem não esquece o passado, em geral, tende a não repeti-lo. Ou não, né? Porque o mundo aí tá mostrando que, enfim, a história do mundo é tão cíclica que a gente continua de forma global cometendo os mesmos erros. Mas, assim, se a gente vai olhar a Argentina, que também teve ditadura militar, na verdade, toda a América do Sul, né? Mas a Argentina teve uma ditadura militar duríssima e se viaja, se visita o país e você vê que o país guardou a sua memória, ditadura nunca mais, mas eles acabaram de eleger o Milei, né? Então, assim, sei lá. Mas a forma como o próprio país lidou com a ditadura, como as pessoas conseguiram anistia e várias outras coisas, tem a ver com como a gente não guardou essas memórias para não repetir, sabe? Então, sei lá, eu acho que o filme fala tanto pra gente hoje porque é isso, a história não necessariamente mudou, sabe? Os anos foram passando, a gente até chegou a acreditar que tudo mudou. Acho que algumas coisas mudaram, claro. A sociedade é bem diferente, mas assim, em essência, alguns dos problemas ainda são os mesmos. Não, e você falou uma coisa, Cá, quando o Kleber, né, comenta sobre essa ideia de usar uma coisa do passado para representar também o futuro e tal. E aí tem duas coisas que eu fiquei pensando quando você estava falando isso, que eu queria também saber a opinião de vocês, assim, porque isso me remeteu na própria estrutura do filme, né? Porque tem um determinado momento que o filme dá um salto temporal e gera até uma estranheza, né? Porque não tem uma marcação assim, tipo, estamos em 2025, né? Como no começo do filme ele marca bem ali, né? Ele fala, essa história se passa em 1977, né? A marcação é o celular, né? Apareceu um celular ali. Exatamente, a marcação é o celular. Mas assim, tem essa marcação que já faz meio que essa brincadeira, né, de referência temporal, assim, que tipo uma coisa meio que repete mesmo, é quase que, né, uma brincadeira visual para estipular essa coisa de repetição, né, de tragédias do passado que vem pro futuro, para tempos atuais e tudo mais, mas tem também uma questão de ritmo mesmo, né, que o Kleber imprime no filme, que é um ritmo meio que devagar e sempre, assim, e daí ele mostra que ele é um mestre nessa arte desse suspense que os americanos chamam de slow burn, né, o queima lenta, assim, aquela coisa devagar que vai requentando, que a coisa vai acontecendo. A gente tá falando de um filme que tem mais de 2 horas, né, e meia, mas essa calma, né, é intencional, assim, e ela aumenta a nossa paranoia e vai dando tempo pra gente absorver justamente o detalhe histórico e essa recriação da época ali. Então você vai sentindo aquele calor, o cheiro, né, o granulado do filme, você vai percebendo tudo e ele faz um corte, tipo, te joga pra frente, depois te joga pra trás de novo. Então essa brincadeira meio que é uma brincadeira visual, mas meio literal também, né? Vocês acham isso também? Eu escrevi até sobre isso num texto. Então tô repetindo uma ideia minha mesma. Estou me autorreferenciando aqui. Não, porque eventualmente um leitor me ouve, alguém leu e aí me ouve e fala, mas ele já escreveu? Sim, eu já escrevi. Mas a gente tá no podcast que você, principalmente, Marcelo, tem todo o direito de falar de você mesmo em outro nome, por exemplo. Não é? Hoje em dia tem isso, né? Que é o seguinte, o filme me transmite uma sensação muito forte, especialmente pra mim, que não sou do Recife, mas eu acho que
Bom, eu não posso falar pelos recifenses, a Carissa tá aqui na representatividade importantíssima do Recife. Mas eu acho que, sei lá, eu falaria a mesma coisa de um filme feito na Antártida. Então, me dou esse direito, assim. Eu tenho a impressão de que o filme constrói um imaginário de uma Recife de 1977 muito específica das memórias do Kleber, né? Que como roteirista, como diretor e controlador total do processo, né? Ele é um autor pleno. Então, por mais que se fale muito de que, nossa, a reconstrução de época do filme é incrível, direção de arte, obviamente isso é tudo padrão ouro aí de qualidade, mas nada me tira a impressão, e eu vi o filme algumas vezes, de que tudo ali é uma grande construção de imaginário de uma memória. E o que tem tudo a ver, por exemplo, com Retratos Fantasmas, né? O filme anterior dele. Então ele cria uma Recife que ele se lembra, que ele vislumbrou quando era criança, que ele leu, que ele estudou, que ele ouviu da mãe, que ele ouviu dos amigos e, óbvio, que ele vivenciou na infância e faz essa Recife meio de sonho. Sonho aqui não utópico, tá? O sonho, devaneio, acho que devaneio é uma palavra melhor. Uma Recife de devaneio em que aquele personagem fica perambulando enquanto tenta descobrir o próprio destino. Então, quando há esse corte temporal, a gente é jogado no nosso presente, que é um presente meio frio, né? Meio gélido, assim. É um presente burocrático, né? Pessoas transcrevendo fitas e... Vocês são jornalistas, né, gente? Não existe trabalho pior para o jornalista do que transcrever fita. Então, elas estão ali transcrevendo áudios e ouvindo coisas, assuntos que elas estão aprendendo agora. Muda a chave. Ali já não parece um devaneio. Ali parece que o sonho... Né, elas acordaram de um devaneio que, na verdade, é o do Kleber. Então, isso eu acho muito fascinante no filme. Que essa Recife de 77 é aquela Recife de 77 do filme. Tipo Hollywood do Tarantino, não Era Uma Vez em Hollywood. Né? É uma Hollywood construída por um imaginário de Hollywood. Então eu tenho um pouco esse sentimento, né, da Recife do Agente Secreto ser óbvio, né? Ela tá focada no real, ela é muito concreta, ela é muito material, os lugares existem, eles estão ali. Mas o Kleber ilustra esse imaginário com as luzes, as cores, os planos, os enquadramentos, o movimento de câmera, da maneira que ele quer transmitir para que a gente viva ali. Por isso eu acho que a gente vive tão bem dentro do filme. Assim. Sim. É engraçado, porque eu entendo bem isso que o Marcelo quer falar. Que o Marcelo diz. Eu acho até meio interessante, mas ao mesmo tempo é muito curioso, porque pra mim... Porque eu acho que sim, é a Recife do Kleber. É a Recife que ele criou e ao mesmo tempo ele viveu, porque, por exemplo, sei lá, a personagem interpretada pela Isabel Zoá é inspirada em uma amiga da mãe dele, sabe? Que é angolana. Mas é muito curioso, porque pra mim, que sou de Recife e que não vivi 77 e que o que eu escuto da época é muito da minha mãe, que tem a mesma idade do Kleber. Eu ouvi muito do meu avô, inclusive é isso. O próprio Retratos Fantasmas me lembra muito meu avô, que falava muito dos cinemas de rua da cidade. Minha família é muito apaixonada por cinema. Eu cresci indo nos cinemas que ainda existiam. Quando eu era criança, vários já não existiam. Mas meu avô sempre me mostrou, aqui tinha tal cinema. Tanto meu avô quanto a minha mãe. E aí é muito curioso, porque ao mesmo tempo eu olho para aquilo ali e eu só falto sentir o cheiro da cidade. É mesmo? Pra mim aquilo ali é puro suco de Recife. Que legal. E de um Recife que a gente tem hoje, sabe? É isso, de fato. Pra mim, os lugares só faltam ter o cheiro. Eu saí, e eu até escrevi isso no Letterboxd, logo após sair da primeira sessão que eu vi o filme, que era muito curioso pra mim, porque aquele filme é tão recifense que exala Recife, assim, e uma lógica da cidade tão forte que era um tanto quanto fascinante ver o quanto o filme tinha sido aceito mundo afora, porque hoje eu acho isso, mas ao mesmo tempo eu acho que faz muito sentido ele ser aceito mundo afora. Acho até que faz mais sentido ele ser aceito mundo afora do que em outros lugares do país, assim, porque dependendo do lugar, eu acho que as pessoas podem ter mais conexão com algumas daquelas coisas do que em algumas vivências dentro do nosso próprio país. Mas eu acho que o filme exala Recife num grau, assim, e vários amigos meus saíram me contaram, né, no caso, que disseram a mesma coisa, me disseram a mesma coisa, e é muito engraçado, porque ele pulsa Recife.
E não necessariamente a Recife de 1977, assim. Eu acho que ele pulsa a Recife de 1977, assim, de certa forma. Minha mãe saiu fascinada pelo filme. Mas, assim, ele pulsa uma Recife de hoje. Só que, ao mesmo tempo, é isso. Usando Fusca e roupas que não fazem sentido, sabe? E que aí me causa uma certa fascinação, porque eu acho a reconstrução incrível. Principalmente porque ele usa locais que estão... Boa parte dos locais existem, tá? Não são locais que morreram. Tipo, os Correios continuam ali. Ele usa o lugar onde ele faz... o instituto, é um colégio, o lugar onde o Marcelo trabalha, é um colégio que existe, enfim. Sei lá, é muito curioso, porque pra mim é muito... Ele tem uma energia de uma cidade que existe hoje. É muito engraçado como cada vivência diz uma coisa, porque pra mim é isso, eu não consigo pensar numa Recife de fantasia, porque ela parece muito real hoje. Pra mim. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Ali, tudo é feito com muita grana. Aqui, a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E pra te proteger do Brasil. Não, e eu acho que tem uma outra questão que é também, assim, além de tudo isso, né, de estar inserida dentro dessa época, com essa violência velada, né, ali e tal, o Kleber, ele acaba também fazendo uma análise, ele mostrando também pra gente justamente alguns conflitos sociais, né, porque a gente vai ver justamente... uma crítica voraz no preconceito em relação ao Nordeste, né? E aí ele mostra que a violência ela não é só física, ela é também essa agressividade imbecil que vem carregada aí de racismo, xenofobia e tal, né? Velados ali, mas o fato dele construir uma Recife tão palpável, seja da visão dele ou para quem, né, como para cá, assim, que vê essa Recife ali, ele acaba também trazendo esse assunto à tona, né? E é uma coisa que às vezes não é realmente falado, explorada no filme, quando tem como ponto central ali justamente a ditadura, né? A gente foca de novo nesse conflito mais nacional, no sentido de, né, no emprego desse regime autoritário, e meio que esquece esses preconceitos. E o preconceito tá ali, ele é parte desse regime e tá sendo falado e mostrado ali também, né? Aliás, a cena assim, a cena quando chega o professor e tal, que vai contar um pouco dessa história do Marcelo, é assim, repugnante, né? Aí eu vou ter que falar. Por favor. E é algo que, assim, é aquela situação, é só uma situação que acontecia. Eu lembro que na sessão na primeira vez que eu já vi o filme mais de uma vez, né? Era uma sessão num festival, etc, etc. Eu tava sentada do lado da minha amiga e eu tinha chegado no festival e aí, num momento, né, num traslado do hotel do aeroporto até o hotel, eu comecei a conversar com o produtor. E ele teve a audácia, o absurdo. Ele começou a falar de como parecia que agora o Nordeste estava com perseguição aos produtores do Sudeste, produtores audiovisuais do Sudeste, e especialmente Pernambuco e Ceará, que estavam pegando todo o dinheiro e não estavam deixando nada para São Paulo. E aí, que ele começou a dizer um monte de atrocidade. Eu virei pra ele e disse, peraí, é sério que você tá dizendo isso pra mim? Mas agora, eu digo a você que hoje em dia um homem branco do Sudeste não consegue dinheiro pra abrir uma produtora. E começou a falar e a dizer que, mas agora esse sistema de cotas, eu estive no primeiro sistema de cotas. E acho que hoje esse negócio de
darem dinheiro, né, para o Nordeste, porque ele estava, inclusive, colocando... Porque a xenofobia está ali do ladinho do racismo, né? Quando você vai estudar, inclusive, sobre isso, tem uma relação direta com o racismo. E, inclusive, com o imaginário de que no Nordeste nós temos mais pessoas... negros do que pessoas do Sudeste. E aí eu acho até curioso, porque, por exemplo, muita gente chega em Pernambuco e fica chocado com a quantidade de gente branca. Esquecem que holandeses ficaram na cidade do Recife e em outros estados por um certo tempo. Mas, Exato. enfim, é porque a gente estuda a nossa história, então eu não sei se o resto do país estuda esse detalhe, né? A gente é conhecido por ser bairrista, né? A gente estuda muito a nossa história no colégio. Aí, mas enfim, o cara começou a dizer um monte de coisa. E aí eu contei isso pra minha amiga, porque eu cheguei revoltada, porque ele tinha sido um jorro de xenofobia. O que eu estou dizendo aqui não é nada. Ele começou a dizer, ele disse um monte de barbaridades, assim. Caraca. Sério, de que, a gente que fez esses cinemas crescerem, a gente é que deu oportunidade. E assim, só rindo da cara da pessoa, até parece que tá bom. Vocês tiram o nosso dinheiro, nossas oportunidades, a gente que deu oportunidade pra vocês, coisas do tipo. E aí eu contei isso quando eu cheguei. E aí, beleza, seguiu, né? Nos organizamos e fomos ver o filme. Na hora que essa cena ocorreu, minha amiga virou pra mim e fez: olha o que aconteceu contigo hoje. Eu disse, eu pensei a mesma coisa. E ela não é nordestina, ela é mineira, tem... Marcelo conhece ela, inclusive. Muito bem. Yasmine. 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 Conheço demais, oxe. Então, conhece há anos. Então. E aí, é muito engraçado, porque eu vi outras pessoas de lá que quando viram essa cena, olha a situação que eu vivi. Então, assim, não é incomum. A gente vê esse tipo de situação, assim, com muita frequência. E aí, parece algo tão distante, mas não é, inclusive nas relações acadêmicas, sabe? Sim. E tentativas de desmerecer coisas que a gente faz lá, ou pior, né? Tentativas de tirar as nossas pesquisas, conquistas para colocar em outro lugar. Porque, de fato, as pessoas adoram dizer que não, mas ainda tem muita gente que acha mesmo que nacional é de um determinado lugar para baixo. De um determinado lugar para cima, é tudo regional. E a verdade é que eu tenho que concordar com o Kleber. Eu cresci em Recife. Para mim, novelas do Manuel Carlos que eram regionais. Porque para mim não tem nada de regional em ver um filme feito esse. Mas é isso, né? Quem é que tem o direito de contar as próprias histórias? E é isso. Há quantos anos a gente viu o sotaque ridículo de Pernambuco sendo feito em novelas? Exato, por um ator afronta. Gaúcho, né? Mas é isso, assim, então... vai ser... Eu, inclusive, acho que vai ser uma temporada fascinante, porque, assim, também... Tem coisas fascinantes já acontecendo, assim. Vai ser meio curioso, para dizer o mínimo. Mas, Marcelo, você vê assim, né? O filme, ele explora justamente essa admiração perversa, né, pelo que é de fora. E a Ká trouxe aqui um exemplo, tipo, atual, real, e mostrou como o filme se conecta também com essa realidade. Então, em vez da gente reconhecer o valor ou a decência, né, de pessoas como o Marcelo do filme, que é um acadêmico decente, ali, estudioso e tal, alguns personagens que acabam idolatrando essa violência e tal, se apegam a essas figuras estrangeiras. E aí o filme faz ali uma cena também que é um soco no estômago, né? Com aquele personagem alemão, o Hans, né? Que tem o delegado ali e tal, que admiram ele porque diz que ele é um soldado nazista e tal. E assim, a figura é completamente... É uma cena quase cômica do tamanho da ignorância, né? E a violência e essa admiração cega, né? Pelo que vem de fora, assim, que acaba andando de mão dada por esse Brasil hiperconservador, preconceituoso, racista, xenófobo e tudo mais, né? Então, o filme, ele acaba pincelando isso também de uma certa forma e mostrando como existe uma
uma receita ali, uma estrutura, né, uma infraestrutura que dá base para se construir uma ditadura militar, por exemplo, né? Eu acho que o filme trabalha muito esse fascínio das figuras de autoridade por figuras de autoridade, mesmo quando elas não têm poder, né? Eu acho muito sintomática a cena em que os policiais encontram os matadores no camburão. Sim. E eles estão numa ação obviamente ilegal ali, que eles estão levando pessoas inocentes, aparentemente, né? Uhum. E eles ficam se bajulando, né? Esse cara aí foi um militar, ele foi... E aí o cara, o matador tem orgulho da patente que ele tinha, mas a gente sabe que o exército expulsou ele, então... Ele é meio um Bolsonaro, né? Ele foi expulso do exército, assim. Exato. E é um pateta, né? O cara, na hora da ação principal, ele tá na praia, assim. Então, mas o filme trabalha muito essa ironia do autoritarismo que bajula o próprio autoritarismo, né? Que explora a si mesmo, né? São matadores que negociam com o empresário 60 mil, né, para matar o Marcelo, e quando vão sublocar um outro matador, eles oferecem 2 mil, quer dizer, eles querem lucrar em cima do negócio. Quer dizer, é uma estrutura econômica, social, pautada nas figuras de autoridade. Em paralelo a isso, ou até em contraponto, você tem os refugiados, né, que são as figuras ali oprimidas pelo sistema, pelas próprias ações, por não terem feito nada de grave, mas que estão ocupando ali um certo espaço que essas figuras de autoridade querem tirar. Então eu acho muito, muito bom no filme como ele vai construindo isso. E aí a cena que você cita com o Udokia, né, que é exatamente a coisa da aparência, né? A gente, na visão dos policiais, ele é um oficial do exército alemão, um nazista, mas ele não tem nem paciência e também confiança de dizer que ele não é, porque ele fala, eles me protegem aqui. A caixinha dele é dizer que ele é um soldado alemão, assim, né? Então eu acho que essa cena, eu acho ela um pouquinho deslocada na estrutura do filme, mas eu acho que ela é muito bem inserida no espírito do filme, né? Então acho que ela tem duas leituras possíveis, assim, e ela se conjuga muito bem com esse cenário de aparências que o Kleber vai desenvolvendo nessa Recife de 77. Então é muito forte nesse aspecto, né? A insistência do delegado, a recusa do alemão e tudo mais. É uma cena de violência muito comovente, né? De fato, assim. E tem uma insinuação ali, que pode ser muito enganosa da minha parte, mas tem uma insinuação de que o alemão é casal com outro cara, o brasileiro. Então, é uma série de opressões possíveis acontecendo ali, e que a gente não tem acesso completo. Mas é o que eu falei antes, a gente sente o que está acontecendo, sem que seja dito. Eu até acho que o filme, às vezes, é um pouco verborrágico demais. Mas nessa cena, as coisas são um pouco melhores. Dona Sebastiana? Só sim, até depois. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofim. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Quer vir aqui me conhecer? Oxe, a gente tem essa gosta. Parece. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. E eu queria falar com vocês também sobre a atuação, né, do Wagner Moura, que, enfim, já foi premiado e tudo mais. A gente está falando sobre o filme, né, a estrutura do filme e tal, e tudo isso que envolve roteiro, que eu acho que, né, contempla muito do que foi também a premiação do Kleber em Cannes e tudo mais. Mas o Wagner aqui, se alguém tá indo pro cinema esperando ver o Capitão Nascimento, né, aqui vai ver um Wagner totalmente diferente, né, porque a gente tá vendo um cara que é ridiculamente superlativo, assim, né, mas ele trabalha pra dentro, assim, uma coisa muito ali voltada pro peso que ele carrega, né, e ele encarna esse Marcelo como um homem movido por essa decência inata ali, né, que é um choque com o que está acontecendo, e é uma atuação de
micro silêncios ali e olhares, né? Você percebe as dores, os arrependimentos. Eu acho que uma cena muito boa do Wagner aí é quando ele tá conversando com o seu Alexandre e o seu Alexandre vira para ele e fala assim: eu quero te perguntar olho no olho, né? Você, enfim, traiu a minha filha e tal. E o Wagner faz essa atuação meio que respondendo sem responder. Então ele fala do amor que ele sente, né, pela Fátima, que eles tinham um pelo outro, mas fica claro que ele traiu ela, né? Ele deixa na entrelinha ali. E esse tipo de trabalho assim que vai ficando nas entrelinhas, nesses olhares, é um tipo de trabalho que é fenomenal, né? É um tipo de trabalho que é muito difícil de você ver um ator fazer, porque ele carrega esse monte de sentimento, assim. Como é que vocês viram essa atuação do Wagner no filme? Eu gosto muito. Eu sou uma entusiasta do Wagner Moura há muitos anos, né? E não só porque, nossa, ele é charmoso, enfim, não é sobre isso. Mas eu acho ele um ator maravilhoso, assim. E eu acho muito interessante como ele... As pessoas acham que interpretação é aquela coisa que precisa chamar muita atenção. E eu acho fascinante. Escorreu uma lágrima, né, cara? Ele é sutil nas dores. E eu acho que muita gente às vezes esquece a segunda parte, o finalzinho, aquele epílogo, quando ele é o filho. Uhum. Eu acho que tem tanta sutileza na dor daquela pessoa. Sim, exato. E nas nuances e como eles estão diferentes, sabe? Mesmo sendo duas interpretações, que é isso, elas não grita, sabe? Mas diz tudo o que precisa dizer. Então, eu acho justíssimo o prêmio em Cannes, e acho justíssimo, assim, que ele esteja tão cotado para estar indicado ao Oscar, não só indicado, né? Tem lista dizendo que ele tá em primeiro lugar, enfim. Mas independente de qualquer coisa, eu acho ele muito competente, assim, em tudo que faz, mas eu acho que ele tá num trabalho de muita maturidade, sabe? Uhum. Enfim, acho que não tem nem muito o que dizer. Maravilhoso, amo. E que bom que não tem nada a ver com o Capitão Nascimento, não é mesmo? Sem dúvida, pois é. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, no começo do filme, me chamou muito a atenção, assim, os diálogos, de uma forma tão natural, tão gostosa de acompanhar, sabe? Tem um humor ali, principalmente quando a gente vê, né, a Dona Sebastiana, mas tem um humor ali, um humor seco, assim, sabe? Eu me segurei no cinema quando ela fala da portinha do gato, que ela fala que tá horrível. Mas só você se segurou, porque todo mundo ri naquela cena. Cara, isso vem do Kleber, né? Desde o Som ao Redor, ele trabalha muito bem uma fluidez dos diálogos, né? Eu acho que ele e o pessoal de Minas, da Filme de Plástico, são hoje os realizadores que melhor trabalham a conversa fiada no cinema brasileiro, né? Esse papo que não leva a lugar nenhum e é uma esmagadora maioria dos papos que a gente tem no nosso dia, né? Dia a dia, assim. Ou quando leva a algum lugar, ele tá atravessado por digressões. Então, o Marcelo tá ali refugiado, esperando pegar um contatinho, e no meio disso a Sebastiana manda uma fofoca de que a vizinha é desquitada e tudo mais. Então, assim, é muito conversa fiada, né? E eu acho que o Wagner entra muito nesse fluxo. Ele tá bem diferente do Capitão Nascimento, mas maior pinta de policial, o Caba, né? Então, eu não sei se vocês viram um corte que fizeram, muito bom na internet, essa cena do delegado dizendo: tu é policial? Ele: não, sou policial não. Aí ele diz: maior pinta de policial. Aí corta pra várias cenas dele de Capitão Nascimento, de tropa, de elite. É muito bom. E ele gritando, e dedo na cara e tudo mais. Uhum. E eu acho que ele tá numa chave contida, ele tá numa chave que eu acho que é muito difícil de atingir, né? Você precisa ter uma concentração muito grande. É uma atuação pra dentro. E mesmo quando ele estoura ainda um pouco pra dentro, né? E então eu gosto. E eu gosto de como ele muda de chave também. A Carice lembrou do epílogo, mas eu também gosto dele como professor, né? Como o que recebe o empresário. Ele Sim. tá ali numa chave profissional, trabalhando, querendo agradar, e acaba quebrando a cara. Uhum. E descobrindo da pior forma que ele não é
Ele não é bem-vindo na sua própria posição social, econômica, geográfica. Né? Sim. Eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que ele tá muito bem no epílogo, ele enquanto ator, mas eu tenho algumas ressalvas ao epílogo. Mas não sei se a gente vai falar sobre isso depois. Não, fale, por favor. Eu acho que o meu problema maior com o Agente Secreto, para além de tudo que ele tem de bom, tem alguns probleminhas com ele. Não tô dizendo que o filme tem problemas, não. Eu tenho problemas com ele. É que o corte temporal me parece muito desconsiderar o que o próprio filme estava construindo até ali, né? Então, quero dizer o seguinte. A gente passa 2 horas acompanhando aquele personagem e o seu entorno, né? Então a gente constrói ali uma espécie de confiança de que nós estamos com ele e ele está com a gente, enquanto espectadores. Quando o filme opta por saltar no tempo e mostrar para nós o destino dele por um ponto de vista alheio e terceirizado, ou seja, num recorte de jornal, eu tenho a sensação de que o filme larga a mão, sabe, da gente, assim. Tem um corte, né? E ao mesmo tempo, ele me parece um contrassenso ao que o filme está dizendo sobre os próprios personagens. Os matadores são desenhados e ironizados ao longo do filme como incompetentes, né? Sim. A dupla é completamente incompetente, assim. Eles precisam contratar um coitado que trabalha carregando... Não lembro o que ele carrega, gente. Até zoado. Acho lá. Que é açúcar, né? Gabriel Leone, Eles sublocam o trabalho, o outro vai pra praia, o outro fica na tocaia. Aí o cara, de fato, ele não consegue, ele toma tiro na perna e foge. O Gabriel Leone morre pela mão do outro matador e o matador morto tá na praia. Quer dizer, você tem 3 figuras incompetentes e que o filme está ironizando e satirizando, praticamente. É uma coisa meio tarantinesca, né? Ok. E aí você descobre, num corte, que eles conseguiram matar o personagem. Quer dizer, não me parece muito... eu não consigo comprar muito isso, entendeu? Uhum. Eu não consigo imaginar como isso aconteceu no que o filme está me apresentando. Entendi. O que o filme tá me dizendo? Que aqueles caras, que ele ficou 2 horas satirizando, conseguiram a missão. Não acredito. Desculpe, filme, não acredito. Mas é um problema meu. E aí, quando entra o epílogo com o filho, também me incomoda a chave de atuação do Wagner, que é uma coisa de direção, ele tá dirigido ali, que é pra diferenciar demais do pai, porque aí ele não conheceu o pai, ele foi criado pelos avós, ele não lembra do pai, etc, etc. Ele tem que estar radicalmente diferente do Marcelo, né? Então ele fala diferente, ele move diferente, ele age diferente, e ele cai, eu acho que num certo estereótipo do menino criado por avó, sabe? Uhum. E isso, não sei, me tira um pouquinho da ficção da coisa toda e me parece... Qual seria o estereótipo do menino criado por avó? Essa coisa que ele fica tentando ser muito gentil, ele fica tentando negar os conflitos, ele fica tentando dizer que ele não vai falar, desviando dos assuntos, quer dizer, ele não encara as questões que estão ali diante dele, porque ele não tem interesse naquilo, assim. E eu acho que a direção pro Wagner, da maneira como ele é conduzido ali, a maneira como tenta diferenciar ele demais do Marcelo, me soa muito mais artificial do que natural. Assim. Eu não acho aquele personagem, eu acho ele muito crível naquela estrutura de que ele aparece no filme. Talvez isso se deva ao fato de que o filme me tira um pouquinho da própria dramaturgia quando ele faz o corte. Assim, sinceramente, eu não estou muito interessado na pesquisa das meninas, sabe? Eu acho que é legal para a ideia da memória, mas eu acho que mistura um pouco demais uma sequência de assuntos encavalados ali em menos de meia hora. Então talvez isso, quando vai pro hospital, já tô um pouco perdido ali e tal. Eu revi o filme, vi ele 3 vezes, em todas elas a minha sensação era meio a mesma. Então eu falei, é uma incompatibilidade aí mesmo, tudo bem. Uhum. Mas é uma coisa que eu particularmente não compro muito, não. Apesar de eu achar que o Wagner tá... Enquanto ator, ele tá brilhante, na verdade, no filme todo. Assim. Vamos até falar sobre esse lance que o Marcelão trouxe aqui, né? Que eu acho que é realmente interessante. Eu só queria antes fazer um adendo, porque eu vi uma declaração do Wagner e eu acho que isso acaba emoldurando ainda mais essa atuação dele, porque fazia muito tempo que o Wagner não estrelava um filme brasileiro, né? Assim, para vocês terem uma ideia, né? A gente teve, né, o Wagner participa agora, né, de Agente Secreto em 2025, né? Interpretando o Marcelo e tudo mais.
mais, mas ele tinha feito outras coisas antes, então ele continua muito ativo, né, na sua carreira de ator e tal, no cinema. Mas as últimas obras do Wagner têm sido obras americanas, né? Ele fez, por exemplo, Guerra Civil em 2024, né, e tal, ele estava lá, só que daí ele produz, né, ele atua como diretor e roteirista de Marighella, que saiu em 2019, que foi uma sequência, né, de dificuldade, assim, né, para sair realmente. E ele participou, por exemplo, de Sérgio, de 2020, que é produzido no Brasil, só que é uma produção internacional, né? E aí é interessante porque se a gente pegar Marighella, o próprio Sérgio, a gente está falando de 5 anos, né, de afastamento do Wagner num filme brasileiro. E aí ele volta agora a atuar, e essa declaração que ele faz, que eu achei muito interessante, ele fala da língua, né? Do poder da língua brasileira e de um ator brasileiro, né, interpretar, porque ele diz o seguinte, que quando ele faz um personagem que fala português e ele está atuando em português, as palavras vêm com memória. E isso significa que cada palavra dita tem um peso, uma conotação totalmente diferente ali, né? Quando você atua na sua língua nativa, assim. E diferente de atuar em espanhol ou de atuar em inglês, onde ele tem que pensar muitas vezes na pronúncia, em como ele está colocando aquelas palavras e tal. Então tem uma coisa um pouco mais mecanizada. E eu acho que isso é extremamente relevante, e eu disse que isso até emoldura, né, um pouco a sua atuação, porque primeiro traz de volta o Wagner para o cenário brasileiro, né, em termos de produção de filme brasileiro, mas também traz essa questão de que essa atuação mais contida, mais interna, assim, e tal, acaba mostrando também exatamente isso, assim, a quantidade de emoção que o Wagner consegue dar para esse personagem sem necessariamente falar, porque ele está exclusivamente pensando ali no que o personagem é e no que ele precisa passar. Então eu achei isso extremamente interessante, assim, quando ele contou, sabe? Eu tô ameaçado de morte. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Não se expõe. Vai pela moita. Esse tipo aqui, o senhor já deve saber, mascaro. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. Sobre essa coisa do personagem ali, do epílogo, né, que o Wagner Moura faz, ele parecer meio receoso e tal. É engraçado porque eu compro muito, ao contrário do Marcelo, porque eu acho, sei lá, por quem eu conheço, que eu tive uma professora que, enfim, a mãe, só que aí é outra coisa, a mãe foi presa política, é uma outra situação e tal. Pelo tipo de reação que eu via dela e tal, que é isso, pode ser... Era completamente diferente da desse menino, tá? Do filme. Mas, assim, eu fico... Enquanto eu via, eu ficava pensando muito, né? Assim, e depois, no quanto ele não tem memória daquela pessoa. Uhum. E mexer nessa memória é dolorido. Então, assim, muita gente prefere não mexer no próprio passado. Ele não tem acesso, de fato, ao próprio passado. Então, porque já naquela idade, com uma vida... em teoria, segura, a pessoa vai mexer nisso, sabe? Uhum. Sei lá, pra mim, funciona muito porque eu acho que tem... A ação dele, a reação dele, pra mim, traz exatamente as contradições que eu acho que alguém que viveu a situação, porque aquela criança não lembra nada daquele pai. O pai morreu quando ele era muito novo ainda. Então, as lembranças são mínimas, assim. Pra ele, de fato, eu acho, é o avô, né? O pai. Então, mexer com aquilo enfim, criar uma situação. A pessoa tá pronta pra encarar aquela situação, sabe? Sei lá, pra mim é super crível, porque eu acho que é, sei lá, muito mais complexo e complicado pra gente. Mas aí, é claro, assim, também tem uma questão, eu acho, por exemplo, o Marcelo não funciona pra ele, eu acho que faz todo sentido. É super... tanto a minha visão quanto a dele, porque é isso, somos pessoas diferentes e recebemos as obras de formas diferentes e pela nossa vivência também, né?
O filme tá lá e a gente trabalha com ele, né? Exato. Não, mas é porque eu acho muito fascinante que aparentemente as pessoas na internet, elas perderam a noção de nuance. Tudo é muito preto no branco. Se alguém gosta daquele filme, nossa, você está me atacando porque você gosta desse filme e está dizendo que o filme é bom. E aí, sabe, é quase como se o fato de tanto eu quanto o Marcelo termos visões diferentes, nossa, a gente nunca mais vai se falar, Marcelo. Eu odeio você nesse momento, sabe? E mas aí... gente, pelo amor de Deus. O Rogerinho tinha razão, tem que acabar a internet. Não é isso? Tem que acabar o fã de internet. Não, aí então... E tem o outro lance que é tipo, se você não entendeu o final que eu entendi, você entendeu errado, né? Deixa eu te explicar. É isso, eu fiz um vídeo falando do porquê que eu gosto do final do filme. E aí as pessoas... Tem gente que fala como se eu estivesse fazendo o vídeo pra convencê-las a enxergar o vídeo como... Não é essa a minha função, gente. Eu não tenho que convencer ninguém a pensar como eu. Que bom que as pessoas não pensam igual a mim. Exato. A gente cresce com as discordâncias e com as visões diferentes. A gente tá falando do filme pra dialogar, pra ampliar o pensamento, pra trazer questões sobre ele, mas sei lá, é isso, se perdeu A gente vive na época onde todo mundo espera ter validação do próprio pensamento. Mas você sabe que tem uma coisa legal, porque assim, ó, eu concordo majoritariamente com o que a Carissa falou, assim, né, sobre esse final. Eu tenho essa interpretação também. Mas quando o Marcelo traz aqui esse ponto desse corte, né, e de repente o filme largar a nossa mão para mostrar o destino do Marcelo, né, o personagem do filme, que isso gera uma estranheza, que tem um corte meio abrupto ali e tal. Eu acho que aí eu entendi por que quando isso aconteceu, eu senti um certo vazio, sabe, dessa largada na mão, assim. E isso daí me fez mais sentido agora, conversando com vocês, porque assim... A gente tem aqui um filme em que o Kleber vai fazer essa brincadeira de mostrar, dar pra gente um documento sobre o esquecimento e essa melancolia do Brasil, né? Então vamos lá, o objetivo principal do Marcelo era resgatar o filho e se mandar do país. Esse era o que ele queria fazer. E a jornada toda dele é sobre essa arte do apagamento, né? Porque a ditadura e essa corrupção sistêmica, né? Eles querem realmente passar uma borracha por cima das pessoas decentes, né? De suas histórias e tudo mais. E o que eu acho genial é que o filme tem essa estrutura que fica nos levando, né, pro presente, e nesse epílogo que funciona quase que como um estudo do passado, meio que a gente vai entendendo esse destino do Marcelo através justamente dessas fitas cassetes, de tudo que ele está contando ali. Então é quase que como se no final da história dele, a Elsa, por exemplo, né, que foi quem estava ajudando ele ali, falasse assim, putz, eu avisei ele que tinha uns matadores, a gente identificou que o matador foi morto por outro matador e não sei o que, tal. Só que, mataram ele. E quem matou? Então, a gente não sabe, porque a história quis apagar esse desfecho dele. Pode ter sido os policiais corruptos que descobriram que ele era um cara, né, que estava sendo procurado e que manipulou eles. Pode ter sido outro assassino que estava na praia. Pode ter sido várias pessoas. E essa própria incerteza, né, sobre o que aconteceu com ele, parte dessa história dele, né, e de tantos outros, assim, que acabou sendo esmagada e manipulada, e aí cabe a nós e aos pesquisadores do futuro ali, né, reconstruir essa memória. Então, essa memória verdadeira, essa manipulação, assim, né, que requer realmente uma constante atenção, proteção e tudo mais, eu acho que o filme, ele meio que amarra essa narrativa justamente para mostrar que esse desfecho trágico é meio que só uma página de jornal impresso e uma legenda mentirosa,
entendeu? E aí fica essa coisa aberta, assim. Então, quando a gente tá assistindo e a gente é levado a ter um carinho por aquele personagem, entender por que ele tá fugindo e tal, é meio que se a gente fosse um desses pesquisadores que tá ouvindo essa fita cassete, tá vendo os recortes de jornal e tal, e a gente sabe que tinham pessoas atrás dele ali e tal, mas a gente não sabe quem foi efetivamente que acabou com ele, assim. Então acho que é um final irônico, sabe? E aí tem um outro ponto que é quando a gente vê o Wagner como filho, como Fernando, quando ele tá conversando com a pesquisadora ali, a jornalista, enfim, cara, tem uns momentos de silêncio ali que é quase um engolindo a seco, assim, sabe o que tá acontecendo? E ele fala, olha, eu não quero falar sobre isso e tal. Então você percebe realmente, sabe, esse peso dessa história, assim. E eu acho que o Kleber acaba mostrando justamente isso, né? Que esse sistema corrupto e tal, ele consegue justamente interromper essas vidas e essas histórias. Porque a própria pesquisadora tem um momento que ela fala, a faculdade pediu pra gente parar, né, de ouvir e tal, porque tem conteúdos sensíveis. É quase que enterra essa história, sabe? Acaba com esse papo. E aí ela faz questão de gravar tudo num pendrive, entregar pro filho para que o filho entenda um pouco mais a história do pai. Então a luta do Marcelo, que era essa luta de um homem, né, por sua decência inata, por sua família, acaba virando só mais um registro manipulado pelo poder que o perseguia, entendeu? Então acho que assim, quando eu assisti o filme, terminou o filme, eu fiquei com um sentimento meio amargo, assim, sabe? Na boca ali, naquele momento, assim, eu fiquei, cara, que coisa e tal. E aí depois, pensando com o que vocês falaram, meio que fez um clique aqui pra mim. Eu falei, cara, lógico, é isso. É uma vontade, é intencional essa vontade de deixar a gente com essa sensação de vazio, de corte abrupto, sabe? Sim, isso eu concordo 200%. Na verdade, eu não discordo de nada que vocês falaram. A Carissa matou bem. Então, não estamos no julgamento. Mas assim, só para deixar bem claro também, para não ficar nenhuma ambiguidade, eu gosto muito das lacunas do filme. Acho muito, muito boas. Gosto mesmo. Eu adoro lacunas, né? Quando elas são bem trabalhadas e, no caso ali, evidentemente calculadas. A gente tem lacuna de tudo, né? Desde a morte da esposa, que a gente deduz o que aconteceu, mas o filme não diz, até pequenas nuances, assim. E, obviamente, a lacuna entre a frase final do Marcelo Armando, que é nosso tempo aqui acabou, depois ele não aparece mais no filme, até a gente descobrir o recorde de jornal. O que me afasta é o que vem antes, não é a lacuna. É exatamente o que não é lacuna. Que Entendi. Eu não consigo visualizar aquilo acontecendo no cenário que o filme apresentou. É apenas isso. Não é a lacuna em si. É que, não, mas isso que está colocado aqui nos olhos, essas informações, essa atmosfera que foi trabalhada por 2 horas, a mim, não condiz com o que o filme está tentando me dizer que aconteceu. É mais nesse aspecto. É a escolha pela maneira como se dá a lacuna, e não a lacuna. É mais ou menos isso. Não, entendi. E, gente, assim, só pra gente finalizar mesmo, né, aqui o papo sobre o filme, que, enfim, daria pra gente, né, falar sobre tantas coisas, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa figura inesquecível que é a Dona Sebastiana, assim. Se o Wagner, ele traz o drama, a Dona Sebastiana, né, que é vivida pela Tânia Maria, é o coração, né, a solidariedade pura do filme, assim. Ela é irresistível, ela é adorável, hilária, né? Ela administra esse prédio, né, que funciona como um refúgio ali, né, para pessoas que estão em fuga e tal, sejam comunistas, exilados e tal. Um garoto, né, que acabou também fugindo ali da família por não ser aceito e tal. E ela representa aquela solidariedade sem amarra, assim, né, que existe no meio do horror, assim. E a Sebastiana, ela é tão marcante, né, que a plateia lá de Cannes queria dar um spin-off só pra ela, né? E ver mais, né, desse humor seco, né, que
quebra tensão e tal, e ela traz esse alívio cômico, né? Alivia um pouco, sem aliviar, porque a gente depois percebe que ela tem as suas dores ali também, mas enfim, eu achei uma figura adorável, assim, eu achei, o Wagner abraçava ela, eu tinha inveja, que vontade de eu abraçar Dona Sebastiana. O que vocês acham dela? Estou apaixonada por uma mulher de 78 anos, se bem que eu já sou, porque eu sou apaixonada pela minha avó e elas têm a mesma idade. Então, assim, nossa, encantadíssima. Porque ela é a representação de um tipo de pessoa que, assim, pelo menos na minha realidade, eu vi tantas vezes, sabe? Tantas dessas senhorinhas que são fascinantes e que têm essas histórias que a gente nem imagina, sabe? Tipo, Sebastiana, que não vai contar a história, mas ela tem coisa pra contar. E passou 7 anos lá na Itália, sabe? Mas é uma senhorinha, assim, super simples, acolhedora, que diz, às vezes, o que não devia dizer, mas que muda a energia do lugar. E enfim, ela é a representação de tantas pessoas que eu já vi durante a minha vida, sabe? Uhum. E tem algo de bonito em ver, sei lá, gente real no cinema, interpretada por gente real, sabe? Assim, eu acho ela fascinante. É fascinante. Eu não me sinto nem no direito de falar muito mais sobre ela, porque ela é aquela figura, ela existe daquele jeito, né? No filme que eu falo. Uhum. E a presença dela diz por si só, né? Ela tem uma presença muito especial, uma interação muito especial, e cabe a gente admirar, na verdade, né? E perceber como ela é uma espécie de antena que liga os afetos, as tensões, os conflitos, né? Ela é essa militante fofoqueira. Isso é muito bom. Adorei. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas, né, pra vocês, ouvintes aí. E, Cá, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí, de plano detalhe pros nossos ouvintes, Cá? Então, eu fiquei pensando se eu já indiquei esse livro aqui. Então, mas pode indicar de novo. Eu fiquei pensando, tinha um livro, eu não lembro qual foi a última vez, assim, que eu vi aqui, se eu indiquei o livro que eu tinha pensado em indicar, que é o Monstros, o Dilema do Fã, que é um livro que analisa o que a gente faz quando a gente admira o trabalho de alguém e descobre que essas pessoas são pessoas horríveis. A gente sempre discute isso de separar a obra do autor. Eu não acredito que se separa, mas a gente também consegue de fato separar o quanto a gente gosta da arte de pessoas horríveis. Então, o livro vai analisar isso e vai passar por tanta gente, desde J.K. Rowling, passando pelo Polanski e chegando no Picasso e na Virginia Woolf. E eu acho que acaba sendo uma reflexão pra gente também, sabe? Essa lógica, assim, o quanto de moralidade a gente tem e o quanto da nossa moralidade é performática também, sabe? E o quanto a gente tem é uma negociação com a gente mesmo, não com o outro. Então, sei lá, é uma discussão que não tem resposta certa e eu acho interessante por isso, porque a análise vai para esse lugar, sabe? E é uma linguagem muito simples, tem livros que falam disso e que são muito mais teóricos e com linguagem pouco acessível, e esse tem uma linguagem acessível, não precisa ser da área de literatura, de cinema para entender a discussão. Então, é isso, eu acho bem válido. Muito bom, tá aí. Eu não lembro de você ter indicado isso não, viu, cara? Eu fiquei muito na dúvida se eu indiquei, mas é isso. Se eu indiquei, tô indicando de novo, vão ler.
mas acho que não. Eu acho que não lembro não, mas que demais, eu até anotei aqui, porque realmente fiquei curioso agora. E ele é um livro mais de análise mesmo, assim, cara? Isso, ele não é um livro de ficção, é não ficção. A autora, ela começa justamente porque ela, enfim, é muito fã do Polanski. E aí ela começa a questionar essas questões enfim. E é isso, eu acho que é um ponto que muitas vezes a gente não fala, porque a gente fala muito disso, né? De, separar o artista da obra, e aí vamos consumir. Mas partir do lugar da gente, do consumidor também, de como a gente consome. Enfim, eu acho que tem muitas questões aí, porque eu acho que a gente, sei lá, às vezes a gente, inclusive, a gente julga tudo por uma régua que às vezes é muito mais complexa do que... E aqui eu não tô defendendo, vamos todos consumir X, Y ou Z. Gente, eu sou a pessoa que abre mão de uma determinada autora e do produto que ela criou. Mas por que a gente é tão capaz, às vezes, de dizer não quero mais saber desse artista? Mas aí a gente vai e consome a arte de outras pessoas que fizeram coisas tão ruins. E qual a diferença, por exemplo, de se consumir quem tá vivo e ganhando dinheiro e quem já morreu? E tem muita coisa, né? Então eu acho que é uma discussão bem válida. Muito bom, cara, muito bom. Tá aí, então, dica de livro. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post ou na descrição desse episódio. É só você ir lá que vai estar tudo listado. E você, Marcelão, o que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Na verdade, dentro do Agente Secreto existe, eu até fiz um vídeo sobre isso, existe um agente secreto, né, que é o Kleber exibe um trailer durante o filme de um filme francês chamado O Magnífico, com o Jean-Paul Belmondo, que é uma comédia sobre um escritor de histórias de espionagem que vive as próprias histórias, né? Ele vive delírios de que ele é um espião e ele vive altas aventuras, encontra várias mulheres, vive perigos, e na verdade é só os devaneios de um escritor. E o filme é uma sátira às histórias de espionagem e é uma comédia bem física, inclusive. O Belmondo tá muito engraçado. E então eu recomendaria do pessoal conhecer esse filme. É um filme que o Kleber gosta muito, e não à toa ele coloca como um trailer sendo exibido no Cinema São Luís, ali, né, numa das cenas do filme. E ele espertamente põe um trecho do trailer e que escreve na tela explicitamente Secret Agent. Então, tem um perfil no Letterboxd, que eu não vou lembrar qual é, que a pessoa que faz lá as reviews dele, na verdade, é sempre a descrição da cena do filme onde o título do filme é dito. E quando não tem, ele diz, o título desse filme não é dito. Caraca! Mas ele sempre fala assim, o título do filme tal é dito na cena em que fulana está falando com Beltrano. Ele fica, cara, assim, a pessoa realmente não tem muita coisa pra fazer. Então ele monitora onde... Então, se a gente pudesse dizer onde está dito o agente secreto no filme do Kleber, é no trailer do filme do Felipe de Broca com o Jean-Paul Belmondo, escrito na tela. Eu acho muito interessante que o título do filme dele apareça grafado na tela. É uma coisa godardiana, inclusive, né? Então, assim, esse filme eu acho que ele não está disponível em streaming, o pessoal vai ter que procurar aquela coisa dinossáurica chamada mídia física, ou dar uns pulos aí, né? O mundo tá aí, é pra ser explorado mesmo. Ele chama Le Magnifique, mas você encontra como O Magnífico, e é muito legal, é um filme muito divertido, e, né, não deixa de ser aí um filme que inspira o Kleber a fazer o agente secreto à brasileira também, que é uma outra desconstrução do conceito de agente secreto, esse filme dele também é isso, né? Exato. Nossa, muito bom, muito bom. Bom, e para finalizar aqui o Plano Detalhe, eu vou trazer para vocês dessa vez uma loja virtual que é de um amigo, né, o Duca Mendes, que já esteve aqui no Cinemação algumas vezes, que, enfim, podcaster, filmmaker, editor e tal, e é um cara que tem uma loja de café. Olha só, eu nem sabia que ele tinha uma loja de café até um tempo atrás. Ele tem um e-commerce de café. Para quem não lembra, o Duca participava aqui, né, com o Heineken, né? Eles faziam um segundo corte, um podcast voltado aí para edição e tudo mais. E aí o Duca tem uma loja de café que se chama Coffee, que é KOFFI.com,
e lá ele faz, né, ele vende cafés de várias regiões do Brasil e tal, e também de diversas safras e tal. Mas não é só isso, tem assim, além dessa seleção incrível, né, de café especial e tudo mais, tem também lá tipo camiseta, tem coisas que ele vende e tal, né, de roupas, camisetas estilosas ali e tal, e tem também um clube de assinatura. Então se você ama café e você quer todo mês receber ali um tipo de café diferente para você experimentar e tudo mais, né? O clube de assinatura que vai fazer justamente essa seleção, faz uma espécie de curadoria ali exclusiva, né? Com 2 cafés especiais de marcas diferentes e vai selecionar os produtores e tudo mais e vai mandar para você esses cafés para você experimentar. Então é um negócio super legal, assim. Eu descobri agora, já tô fazendo a minha compra lá, porque eu sou viciado em café, então eu sou daquele tipo que vou acabar experimentando vários de lá, mas enfim, fica essa dica e uma força também aí, né, para vocês conhecerem um pouco mais aí do trabalho do Duca, outra frente, né? Nada a ver com cinema, com edição, e é você ir lá visitar o Coffee e de repente fazer uma compra aí de um café, um acessório também que você queira, porque tem isso, eles também têm garrafa, moedor, tem, enfim, tá tudo lá, então você pode fazer uma compra completa e já chegar com um kit de café gourmet na sua casa. Olha que maravilha. Gente, chegando então aqui no final desse podcast Cinemação 625, tive o prazer, a honra aqui de conversar com o Marcelo, com a Carissa sobre O Agente Secreto, esse novo filme aí de Kleber, que foi um encontro, né, que muita gente estava esperando para ver justamente Kleber e Wagner trabalhando juntos, nunca tinham trabalhado, e aí chegam com essa obra que diz tanta coisa, né, em tela, enfim, é um filme que dá pra gente discutir horas e horas aqui, e eu só tenho que agradecer a disponibilidade dos meus convidados aqui em trocar essa ideia comigo. Marcelão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, e por favor, deixa aí meios de contato para quem quiser ler, né, a sua crítica sobre o filme, para quem quiser saber mais sobre a sua visão de cinema, como é que faz, por onde te acompanha. É mais um comentário sobre o filme, não considero exatamente uma crítica não, mas eu escrevi lá no Letterboxd, quem tiver interesse. Meu perfil lá é Marcelo Miranda, eu acho que é isso mesmo. E lá eu costumo reunir links de onde eu tô escrevendo, né? Colaboro com alguns veículos e nem sempre sei exatamente quando as coisas vão sair. Então, quando elas saem, eu publico lá, com link e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar a produção aí, e lá também eu publico coisas aleatórias, né? No Letterboxd. Então, me segue lá no Marcelo Miranda e pronto. Mas tô no Twitter, tô no Instagram, vai jogando Marcelo Miranda aí. Normalmente sou eu não uso emoji nem anime, é a minha cara. Então, se deparou comigo, vou ser eu mesmo. E aí vai ser um prazer trocar ideia. E por favor, viu, se convide mais vezes, viu, Marcelo? Tá bom. Vou deixar isso claro, eu não sou abusado, tá? Eu me convidei porque eu ia ver o filme muito antecipadamente e eu desconfiei que o Rafael fosse fazer o podcast antes do lançamento. Então eu falei, eu vou na pré-estreia, se você quiser eu falo. Mas o danado resolveu fazer depois do lançamento. Depois. E aí, não tem problema. Não, mas eu quero que vocês realmente quero que você se convide, porque pra mim é um prazer ter você aqui sempre. Então, a casa sempre aberta. Foi um prazer aí, foi um prazer falar com a Carissa também. Obrigado, Marcelão. É sempre muito legal. É sempre muito bom, é isso aí. Cara, obrigado também, viu, pela sua presença aqui. Eu sei que você vem de uma correria desenfreada com Mostra de São Paulo, né, tantas outras coisas. Então você ter o seu tempo aqui para vir aqui discutir o filme com a gente também é um prazer. Então muito obrigado por isso. E também, cara, como que as pessoas fazem para acompanhar mais o seu trabalho? Eu sei que tá saindo muita coisa boa no Instagram, hein? Tá. Inclusive saiu logo antes de começar a gravação, né? Mas
primeiro agradecer pelo convite. É sempre realmente muito legal participar daqui do podcast. Não é a primeira vez, né, que eu troco com o Marcelo aqui e as conversas são sempre ótimas. Então, é isso. Obrigada pelo convite. E pra me encontrar é só procurar Carissa Vieira com C. Eu tô no Instagram, no TikTok, no YouTube. Voltei a fazer vídeo para o YouTube de fato. Eu tô no Letterboxd. Sim, voltei. Inclusive, minha entrevista com o Kleber saiu lá no YouTube, tá? Vão lá assistir. Nossa, eu tô entrando agora pra ver. Eu tô no Letterboxd. E é isso, gente. Querendo ver coisas sobre cinema, TV, discussões sobre gênero, raça. É isso. É só me seguir. E Carissa tem coluna aqui no Cinemação, sempre sai um texto dela aqui, né? No mês tá saindo sempre um texto. Então, por favor, também vão lá prestigiar, deixem comentários, mandem notícias pra ela de que você gostou, não gostou, se concorda, não concorda, né, Cá? Sim. Fiquem à vontade, por favor. É isso, muito obrigado. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Arinelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. E é isso, gente, o podcast Cinemação 625 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.